E para falar do acordo do Mercosul com a União Europeia, recebemos o economista e ex-ministro da Fazenda do Brasil, Maílson da Nóbrega. Ministro, bem-vindo ao Jornal do SBT News. Uma boa noite para o senhor. Amanhã será um dia histórico. A gente acompanhou aí parte do discurso do presidente Lula, também do discurso de Ursula von der Leyen. Depois de 25 anos de negociação, de muitos embates, finalmente a gente vê esse acordo, então, sendo assinado e boas expectativas para a relação comercial entre os países que compõem o nosso bloco, do Mercosul e o bloco europeu. Boa noite, Marina. Boa noite, Celso. Obrigado pelo convite. De fato, esse acordo é a afirmação do multilateralismo que vai beneficiar todas as partes envolvidas, da União Europeia e do Mercosul, né? E é importante assinalar essa questão do multilateralismo, como enfatizou o presidente Lula, porque isso vem no momento em que o mundo retroage ao século XIX, à época do unilateralismo, do imperialismo, da lei do mais forte, em que o presidente Trump desmonta a estrutura da ordem mundial baseada em regras. Isso terá implicações sérias para o comércio exterior nos próximos anos e para a economia mundial. Portanto, esse acordo é importante não só por razões geopolíticas, econômicas, sociais, mas pela, vamos repetir, a reafirmação do multilateralismo. Além disso, para o Brasil, representa um grande benefício para o agronegócio. 77% das tarifas de produtos agropecuários serão reduzidas no período de 10 a 15 anos, né? E isso de ambos os lados, né? Significa que o Brasil vai comprar produtos agropecuários mais baratos e o mesmo acontece com a União Europeia, né? Então, haverá maiores oportunidades de investimento na economia do Mercosul, na economia brasileira, enfim. O Brasil atrairá mais investimentos. A indústria que vai se expor à maior competição internacional não pode ser vista como um prejuízo para ela. Isso é um benefício. A indústria vai ter a oportunidade de usar a sua exposição à competição internacional para se modernizar, para buscar ganhar produtividade, competitividade. E vai se beneficiar também, assim espero, nos próximos anos, de mudanças estruturais que estão se tornando inevitáveis, né? Que vão contribuir, espero, para a redução da taxa de juros, e a taxa de juros é um inibidor do processo de investimento e do crescimento do país. Então, esse acordo vem num contexto muito positivo para a economia brasileira. Ora, ministro, falando dos impactos para o Brasil, existe aí a expectativa de que o acordo gere mais empregos, não de imediato, mas é imprescindível que tanto o país como as empresas precisam investir em requalificação, o profissional e modernização do parque, né? Com certeza, né? A modernização das empresas brasileiras para enfrentar a maior competição com o mundo, vai resultar numa revisão de sua estratégia de recursos humanos, na sua estratégia comercial, na sua estratégia tecnológica, e tudo isso vai resultar, não é? Num aumento da competitividade e, de tabela, isso beneficia o consumidor brasileiro, né? Porque uma indústria mais competitiva pode vender a preços mais baratos do que está vendendo, né? Pode competir em pé de igualdade no comércio internacional, e tudo isso significa mais emprego, mais renda, mais prosperidade, né? E mais benefícios para o consumidor brasileiro. A gente tem os nossos analistas, Ranier Bragon e César Feitosa, que estão em Brasília e também querem participar dessa conversa. Eu passo, então, a palavra primeiro para o Ranier Bragon. Ranier. Oi, ministro, muito boa noite. Na opinião do senhor, a resistência que ainda há de países europeus, em especial a França, ela pode ser um obstáculo relevante à consolidação efetiva deste acordo? Eu acho que esse risco existe, embora eu acho que é de baixa probabilidade de materialização. Nós sabemos que houve ingresso no Tribunal de Justiça da União Europeia para questionar este acordo, porque ele teria violado práticas, regras da União Europeia. Existe uma resistência da França, né,
que decorre do protecionismo que sempre valeu a agropecuária francesa, né? E isso pode prejudicar, de algum modo, a discussão nos parlamentos. E sempre tem o risco de não se reunir a aprovação do número de parlamentos dos componentes da União Europeia, dos países componentes, né? que não assegure a aprovação do acordo. Novamente, risco há, tem muitas forças trabalhando contra, mas eu acho que a importância do acordo e a maioria expressiva que ele teve na sua assinatura pelo Comitê Europeu, eu acho que gera a esperança de que tanto o Parlamento Europeu quanto o Tribunal de Justiça da União Europeia vão confirmar esse acordo por sua importância para a própria União Europeia e para o Mercosul. Ministro, também está conosco o nosso analista César Feitosa. César. Ministro, obrigado pela entrevista, bom falar com o senhor. Esse acordo foi marcado por muitas idas e vindas, né? São agora quase 27 anos de negociação, especialmente desde 2019, essas idas e vindas se tornaram um pouco mais fortes. Queria entender quais são os próximos passos após a assinatura do acordo nesse fim de semana, para entender se ainda tem algum risco maior para esse acordo não vingar, mesmo depois dessa assinatura no fim de semana. Olha, tem dois passos fundamentais, né? O primeiro, a aprovação pelo Parlamento Europeu e pelos parlamentos de cada país, e segundo, essa ação que foi movida perante o Tribunal de Justiça da União Europeia, questionando a legalidade do acordo, a sua, vamos dizer, observância das regras da União Europeia. Mas, novamente, como eu falei antes aqui, eu acho que esse risco é muito pequeno. Esse acordo tende a ser confirmado, porque ele é muito importante, deixa-me reafirmar isso, tanto para a Europa, tanto para a União Europeia, quanto para o Mercosul. E para o multilateralismo. Ministro, a gente segue então acompanhando, né, todos os desdobramentos. Estamos vendo aí então as imagens de hoje à tarde, o presidente Lula recebendo Ursula von der Leyen, num gesto que foi considerado político, até mesmo porque o presidente Lula não vai, ele já é ausência confirmada, né, digamos assim, na assinatura do acordo amanhã por conta de todo aquele impasse no ano passado. A gente citou já na nossa conversa, né, toda a resistência da França, também da Itália, que acabaram atrasando a assinatura desse acordo. Como é que o senhor analisa esse gesto político e essa ausência do presidente Lula amanhã nessa assinatura? Olha, a meu ver, essa ausência é incompreensível, né? Numa cerimônia dessa relevância para o Mercosul, o líder do principal componente do grupo não comparecer realmente é estranho, né? Eu não vi em canto nenhum do que li na imprensa uma razão plausível para essa ausência, né? A não ser o protagonismo isolado dele no Rio de Janeiro com a Ursula von der Leyen, né? Então, eu acho que realmente não tem lógica política nem de convivência aqui do Mercosul, a ausência do presidente Lula na assinatura do maior acordo da história do Mercosul. Falando ainda das preocupações com relação ao Brasil na participação desse mercado, né, ministro? Vai haver aí um aumento nas exportações, nós precisamos estar em dia com a cadeia produtiva, ou seja, investimentos em logística, transporte e portos adequados para tanto, não é mesmo? Mas a própria evolução do acordo já estimula a realização desse investimento, que hoje estão nas mãos do setor privado, basicamente, né? O setor público está se afastando, né, dessa área de transporte, de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, assim por diante, o que é bom para o país, mas que reflete a dificuldade fiscal de realizar investimento a cargo da União. Então, eu acho que isso vai acontecer. Mas mais importante, eu acho, é criar condições de maior competitividade da indústria nacional, porque ela será o segmento que vai enfrentar a maior exposição à competição internacional. E isso implica a realização de reformas estruturais que reduzam o risco do país, que permitam a redução da taxa de juros. E nessa reforma se inclui eliminar essa vinculação
que é inédita no mundo, só no Brasil existe, entre salário mínimo e aposentadorias e pensões, uma nova reforma da Previdência, a eliminação da vinculação de recursos à saúde e educação, que também não tem paralelo no mundo. Mas nós vamos ter tempo para tudo isso, né? Porque temos um período de transição muito longo, como eu citei aqui, que vai de 10 a 15 anos. Haverá tempo tanto para mudanças de governo, gerarem novas pautas de mudanças estruturais, como a indústria se preparar de maneira mais adequada na sua reestruturação interna para enfrentar a competitividade internacional mais intensa. O Ranier tem mais uma pergunta, ministro. Ranier. Ministro, o senhor citou aí muito a questão do multilateralismo. O senhor acha que esse exemplo, esse acordo, ele simbolicamente ou na prática, ele tem poder e força para fazer frente ao unilateralismo liderado aí pela maior potência do mundo? A rigor não, viu? Porque a maior potência do mundo está sob a liderança de um homem que tem um grau de analfabeto inacreditável sobre o funcionamento da economia, do papel das tarifas, e ele tem a força bruta. Ele tem a força bruta. Né? Você não tem ninguém no mundo hoje que possa, a rigor, se contrapor ao exercício do poder militar, econômico, político dos Estados Unidos. Portanto, eu acho que é bom que se reafirme o multilateralismo, é bom bater permanentemente nessa tecla, porque um dia, né, vai cair um bom senso nos Estados Unidos, porque o que o Trump está fazendo não é contra o mundo, é contra a economia americana também, entendeu? Então, infelizmente, você tem que protestar, tem que reafirmar o compromisso com o multilateralismo, mas o Trump tem o poder de impor a sua vontade, a sua visão de mundo, né? Porque ele tem o poder da ameaça, da intimidação. Né? Essa é uma realidade inédita, pelo menos do século XIX para cá. Muito bem, nós agradecemos a participação aqui no Jornal SBT News do ex-ministro da Economia e economista Maílson da Nóbrega.